Bom dia, glória a Deus, mais uma manhã de quinta-feira. Nós estamos aqui com mais um devocional, com mais um tema da nossa série de mensagens Tempestades Internas. Quem aí está gostando dessa série? Quem aí está sendo transformado por cada capítulo dessa série aí? Hoje o tema do nosso devocional é pensamentos que aprisionam. Pensamentos que aprisionam. Glória a Deus. Já estou com meu cafezinho aqui, ó. Não pode faltar. E nós vamos entrar hoje nesse tema, a respeito de pensamentos que aprisionam. Essa batalha interna que nós temos com os nossos pensamentos, essa batalha interna que nós temos conosco mesmo, né? Em cada um de nós. Cada dia é uma batalha. Os nossos pensamentos, eles precisam estar direcionados, eles precisam estar obedientes, eles precisam estar cativos da vontade de Deus. Amém? Nós vamos iniciar então, nós vamos dar início, colocando diante do Senhor o tema de hoje. Declaro no nome de Jesus que nós entraremos nessa batalha para vencer. Bom dia, Paula. Deus te abençoe. Ontem nós tivemos um culto abençoado, culto fé. Pastor Washington de Marília esteve ministrando para nós. Foi muito poderoso, foi muito bom estar junto com cada um de vocês lá. O texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Queridos, há uma batalha dentro de nós que nós precisamos combater e não é com força humana, não é com estratégia humana, não é com armas humanas, mas nós temos que combater de uma forma espiritual, através do conhecimento de Deus. Vocês que estão chegando na live aí, clica no aviãozinho, me ajuda a compartilhar para chegar para mais pessoas. Clica nesse aviãozinho que está no cantinho aí. Bom dia, Karina. Deus abençoe. Nós já vamos entrar para a palavra, nós já vamos entrar aqui nesse tema que é tão importante nos dias de hoje, né? Pensamentos que aprisionam. Isso faz parte da nossa série de mensagens de tempestades internas. Hoje o Senhor vai tratar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com essas coisas que, de alguma forma, nós, até mesmo involuntariamente, alimentamos dentro de nós, carregamos dentro de nós. Nós aprendemos o quê? Que pensamentos, quando ele é alimentado, esses pensamentos se tornam comportamentos. E isso é muito forte. Maus pensamentos alimentados se tornam maus comportamentos. Todas as vezes que eu alimento um mau pensamento, esse pensamento se torna em comportamento. Aí que está a chave do negócio, porque os maus comportamentos vão trazer consigo maus resultados. É tudo um efeito em cadeia, né? Começa na mente, começa ali nos pensamentos, e tudo aquilo que eu penso e acredito ser verdade, isso, quando é muito alimentado, se torna também os meus comportamentos, os meus hábitos, os meus costumes, a minha rotina. E isso tudo se chama semeadura, e tudo aquilo que nós plantamos, nós certamente colheremos. Então, as nossas más atitudes, maus comportamentos, se torna também os nossos maus resultados. E isso vai virando efeito em cadeia, porque quando você vai
presenciando os maus resultados, isso começa a surgir mais novos pensamentos ruins. E isso vai virando uma bola de neve, queridos. Porque quanto mais nós alimentamos esses pensamentos ruins, mais atitudes ruins nós temos, mais resultados ruins nós temos, e isso vai acontecendo até que chega um dia que você diz um basta. Chega! Agora meu pensamento vai ser levado cativo ao Senhor. Eu não vou mais trazer à minha memória, o meu pensamento, somente, coisas ruins, mas eu vou trazer à minha memória coisas que me trazem esperança, alegria. E isso, bem alimentado, vai se tornar também seus bons comportamentos, não é verdade? E sucessivamente bons resultados. Você vai ter uma colheita farta, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler então está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso 4, a palavra do Senhor diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Preste bem atenção. Paulo está falando dessa batalha aqui dentro da mente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ele já está nos ensinando isso. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Aleluia. Isso nós temos que entender e compreender. Que uma das maiores tempestades internas que nós podemos ter, ela está acontecendo dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. Pensamentos que nos aprisionam, pensamentos que moldam, a nossa fala, molda as nossas atitudes, molda os nossos comportamentos. Tudo começa na mente. Você já parou para pensar? Qualquer objeto que tiver aí agora ao seu redor, o celular que às vezes você está aí segurando na sua mão, que você está me assistindo agora, o designer dele, a tecnologia dele, um dia passou pela mente de alguém? Isso só se tornou real agora, você só está segurando esse objeto, você só está vendo isso que você está vendo ao seu redor. Tudo isso só é real hoje porque antes passou pelo pensamento de alguém. Passou pela mente de alguém. Alguém pensou nisso, alguém arquitetou isso, alguém, desenhou isso para que isso hoje se tornasse real. Todas as coisas antes de se tornarem reais passou pela mente de alguém. Então, o que nós temos que entender? Se tudo que existe, se tudo que é real, antes passou pela mente, antes passou pela cabeça de alguém, pelo pensamento de alguém, nós temos que começar a tratar essa fonte. Porque se você olhar para as circunstâncias que você tem vivido hoje, se você olhar para a realidade que você tem vivido hoje, e não tem se agradado dela, você tem que começar a tratar a fonte, que é o quê? Os seus pensamentos. Tudo aquilo que eu penso, sendo alimentado, se torna o meu comportamento, se torna as minhas atitudes. E quando se torna as minhas atitudes, se torna também os meus resultados. Os meus resultados são colheitas, são resultados das minhas atitudes. E as minhas atitudes são consequências dos meus pensamentos. Se os seus pensamentos forem bons, bom dia, Washington, olha o pastor aí. Bom dia, Gui, bom dia, Érica. Bom dia, Andressa. Glória a Deus. Me ajuda aí compartilhando essa live, clica aí nesse aviãozinho aí e taca fogo nesse Instagram aí, vamos acordar esse povo. Nós estamos falando hoje, né? Nós estamos na série Tempestades Internas e o tema de hoje é pensamentos que aprisionam. Nós lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 4. Tem tantos pensamentos que rodeiam a nossa mente, não é verdade? Pensamentos, você nunca vai mudar, você não é suficiente, ninguém se importa com você, você nasceu assim, a sua família é assim, seus pais foram assim, seus avós eram assim,
Nós carregamos pensamentos, nós carregamos, sabe, tantas mentiras que acreditamos ser verdade, e isso acaba se tornando, assim como o texto que nós lemos, acaba se tornando fortalezas. Fortaleza, o que é? Fortaleza é um refúgio, fortaleza é algo que dificilmente é derrubado por estratégia humana. É isso que Paulo está dizendo no texto dele, né? O texto que ele diz na segunda carta aos Coríntios. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Para derrubar essas fortalezas criadas na nossa mente, somente o poder de Deus, somente a palavra de Deus, somente o sobrenatural de Deus, não é com armas humanas, não é com simplesmente uma força de vontade, mas sim com o sobrenatural de Deus. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Quem crê nisso, diga amém. Escreva aí, amém, eu recebo. E eu creio que no nome de Jesus, isso se tornará uma realidade na sua vida. Você vai colocar os seus pensamentos todos, levando eles cativo à vontade de Deus, ao poder de Deus. Nós vamos nos libertar essa manhã de todo pensamento ruim, de todo pensamento mal, de todo pensamento negativo. E nós vamos alimentar a nossa mente somente com pensamentos que nos traz esperança, que nos traz bons comportamentos e, consequentemente, ótimos resultados. Ah, queridos, quando você perceber que muitas coisas que você está vivendo e você não queria viver, e você perceber, né, compreender que isso só se tornou uma realidade porque antes passou pela sua mente, pelos seus pensamentos. Se tem um coração que nos engana, existe também uma mente que nos engana. Quando a nossa mente ela está formada com base nas coisas desse mundo, facilmente nós somos enganados. Facilmente. Você se ilude com muitas coisas, você começa a acreditar em mentiras, nas coisas desse mundo. Romanos 12:2 vai dizer que a transformação, ela acontece, ela começa na nossa mente. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós descemos as águas do batismo, essa nova criatura, ela precisa tomar o lugar de direito e colocar o velho eu para fora, para que nós possamos agora não viver com base naquilo que nós um dia aprendemos, um dia acreditamos, mas para construir algo novo, nós precisamos desconstruir muitas coisas. E grande parte dessas coisas são os nossos pensamentos. Você já não pensa mais como pensava antes. Você já não tem as mesmas, sabe, os mesmos princípios que antes. Mas tudo isso vai se convertendo, se tornando cativo ao Senhor. E nós vamos entrar aqui para a nossa 3 partes práticas, 3 ensinamentos hoje da palavra de Deus, através desse texto que nós lemos de 2 Coríntios. E o Senhor, Ele certamente vai nos trazer nessa manhã uma palavra prática, para que nós possamos colocar em prática a partir de hoje, para que nós possamos ter a nossa mente, liberta de tudo aquilo que de alguma forma nos aprisiona, se tornou fortaleza. E o Senhor vai nos dar estratégia, o Senhor vai diante de nós, para nós começarmos a pensar conforme a vontade de Deus. O Senhor mesmo vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A primeira parte, então, guarda isso aí no seu coração. Identifique a fortaleza pela raiz da mentira. Identifique qual mentira que você acreditou, e isso se tornou os seus pensamentos, e, consequentemente, se tornou uma fortaleza dentro da sua mente. O texto que nós lemos é uma parte dele que diz assim, a parte A, destruímos argumentos. O que são argumentos, queridos?
são mentiras muito bem contadas. Toma um cafezinho aí que agora... Argumentos são mentiras muito bem elaboradas. Por isso que se torna uma fortaleza. Porque na sua mente aquilo é tão real, tão verdadeiro, tão absoluto que não existe realidade contrária àquilo. Se torna uma fortaleza e quase chega a ser uma crença. Nós temos que quebrar essas coisas. Tem muitas coisas que rodeiam a sua mente que você tem como uma verdade absoluta, mas não passa de bons argumentos. Mas não é a verdade. E o texto começa dizendo: destruímos esses argumentos. Toda fortaleza, queridos, ela inicia com um bom argumento. Uma boa desculpa. Uma mentira, tem aquele ditado, né, que uma mentira contada repetidas vezes se torna uma verdade. Uma ideia falsa, um pensamento falso, algo que disseram, algo que você ouviu de alguém que você, de alguma forma, admira muito. Talvez você ouviu algo de uma pessoa que você admira demais e tem aquela pessoa como uma pessoa sábia, mas que naquele momento falou algo que não condiz com a verdade, e isso se tornou para você um bom argumento e começou a se tornar uma fortaleza. Talvez você ouviu algo do pai, da mãe, do professor, de um líder espiritual, de um político. Meu Deus! Você ouviu isso de alguém e essa mentira acaba se tornando algo que começa a nortear a sua vida. Tem pessoas que olham para situações que estão vivendo e começam a alimentar pensamentos: que se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. Se Deus realmente me amasse, e começa agora a se pensar de si mesmo como alguém rejeitado até por Deus. Existem pessoas que têm um espírito de inferioridade, queridos. Que tudo ele se sente inferior. Sabe coisas que pode ter te tornado uma pessoa que um pensamento de inferioridade? Quando você era criança e você ia conversar com teu pai tava... Muitas vezes nossos pais falam, né? Eu já falei isso muitas vezes. Quietinho que o pai tá conversando. Fica quietinho que é os adultos que estão... Aqui é conversa de adulto. Isso pode causar em quem ouve isso, numa criança, que ela, naquele lugar, ela é uma pessoa inferior. Talvez você um dia fez uma pergunta na sala de aula e tiraram um sarro, né? O bullying, né? Na nossa época, não tinha esse negócio de bullying, não. As crianças era terrível. Mas existem coisas que acontecem que nos fazem sentir inferiores, nos faz sentir pequenos, nos faz sentir pessoas desprezáveis. E uma mentira, quando ela é repetida na nossa mente, ela começa a se tornar uma prisão, uma fortaleza. Provérbios capítulo 16, o verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho. O coração do homem traça o seu caminho. No nosso coração está os nossos sentimentos, na nossa alma está ali os nossos pensamentos. Mas o texto continua dizendo: mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu não sei qual caminho você tem traçado, eu não sei qual é o caminho que você tem percorrido, eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas existe uma nova direção para você. Existe uma direção agora que não é com base nas suas vontades, com base nos seus pensamentos, mas essa direção, ela é dada por Deus para cada um de nós. Provérbios diz isso: o coração do homem traça o seu caminho. Talvez você já tenha ali uma direção que já está pré-estabelecida, mas nessa manhã o Senhor está intervindo na sua história e te mostrando que esse caminho, na verdade, não era simplesmente um atalho, mas o que o Senhor tem para nós é um verdadeiro e reto caminho.
Bom dia, mãe. Bom dia, dona Edith. Glória a Deus pela sua vida. O Mateus está por aí também. O Júnior. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vão compartilhando. Se você ainda não compartilhou, clica aí nesse aviãozinho. Encaminha aí, no mínimo, umas 5 pessoas. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é o seguinte: quais pensamentos negativos têm sido frequentes na sua vida nos últimos dias? Nós precisamos identificar, nós precisamos quebrar, aniquilar os pensamentos negativos que nos rodeiam. Eu volto a dizer, tudo isso que nesse momento está ao seu redor, seja aqui, olha, tem ao redor aqui, tem um microfone, tem a xícara, tem uma garrafa de café, o que está ao seu redor aí? Tem uma geladeira ali, tem um sofá aqui atrás, tem uma luz, uma lâmpada aqui que está me iluminando. Todas essas coisas que estão ao seu redor nesse momento, um dia passou pelo pensamento de alguém. Antes de se tornar real, alguém pensou nisso. Alguém pensou no designer dessa xícara aqui, na cor que ela seria, no formato, nos detalhes que ela teria. Isso aqui que está nas minhas mãos, um dia, antes de se tornar real, de se tornar matéria, de eu pegar nas minhas mãos, um dia passou pelo pensamento de alguém. E não é diferente com as circunstâncias que você tem vivido hoje. Não, pastor, mas não. Isso que eu estou vivendo é tão ruim, não pode um dia ter passado isso pela minha mente. São coisas que muitas vezes podem estar ocultas. Por isso que eu estou te provocando a pensar quais são pensamentos formarão, darão forma, trarão a realidade. Circunstâncias na sua vida. Se tornará a realidade que você irá viver. Estamos de volta. Travou, voltou agora. Vamos lá então. O segundo ponto é: reponha a mentira com a verdade da palavra. A parte B do versículo que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, a parte B diz assim: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, nós temos que, de alguma forma, substituir. Paulo aqui está nos ensinando que não basta simplesmente rejeitar o pensamento errado, é necessário substituí-lo por novos pensamentos. Entenda uma coisa, você não vai simplesmente excluir os maus pensamentos, mas você vai substituí-los. A nossa mente precisa ser reeducada. E isso acontece quando nós meditamos, quando nós declaramos e cremos na palavra de Deus. A nossa mente, o que ela mais gosta de fazer é economizar energia. E para isso, ela ama algo chamado vício. Ela ama um vício. Viciado em tantas coisas. Não só um vício assim ruins, mas existem vícios bons. Né? Mas a nossa mente ama economizar energia. Por quê? Ela guarda, ela estoca energia para sobrevivência. Para momentos de sobrevivência. Você já viu aquelas pessoas que quando vem um touro, que quando vem um pitbull, que quando vem um animal ali, elas pulam um muro de 3 metros de altura e depois ela fica se perguntando, como que eu pulei esse muro? Tem pessoas que sobem lá em cima de uma árvore, correndo de um cachorro. Depois não sabe como que desce. E ela fala, como que eu subi? Ah, queridos, a nossa mente guarda uma energia e é para esses momentos. Então ela ama uma rotina, ama repetir as coisas, fazer as coisas repetidas. Por isso que quando você vai aprender algo novo, dá uma canseira. Tem pessoas que odeiam começar algo novo, odeiam começar num curso novo. Quando vem ali, você lembra quando na escola a professora ia passar ali uma matéria nova, ensinando coisa nova?
Não, a mente, você vai aprender inglês, tem gente que vai aprender a ler, aprender a dirigir. Sempre quando você quer trazer algo novo para sua mente, ela de início começa a rejeitar, porque ela não quer saber de coisa nova. Ela quer ficar ali na zona de conforto, nos vícios dela. Você já experimentou um dia pegar um trajeto diferente para o trabalho? A tua mente começa, não, vamos por aqui. Você já está acostumado a ir por aqui. Até você que trabalha no escritório, muda a lixeira de lugar para você ver. Geralmente ali, quem trabalha numa mesinha, no computador, tem um lixinho do lado. Muda, pega esse lixinho um dia, coloca no outro canto ali, para você ver. Do nada, você vai amassar um papel aqui, você vai jogar, quando você perceber, você jogou no chão. Porque a tua mente, ela gosta de viciar nas coisas. De ter ali algo que ela não precisa se desgastar para fazer. Então ela ama uma rotina, ama um vício, ama, sabe, fazer coisas repetidas. Então, para que você possa ter hábitos novos, você não simplesmente para com os hábitos antigos, mas você substitui por novos hábitos. Você tem que colocar um novo vício ali. E agora você tira aquilo que é ruim e substitui por algo que é bom. Quantos estão compreendendo essa verdade? Então você vai começar agora a se esvaziar de pensamentos ruins, porque os pensamentos ruins que geralmente nós temos, queridos, sabe, enganosamente está te trazendo uma falsa paz. Para muitas pessoas é confortável estar rodeado por essas mentiras. E quando nós começamos a trazer luz, sabe, porque a verdade muitas vezes vai te levar, vai te impulsionar a ter que tomar atitudes, a ter que sair de uma zona de conforto, a ter que negar a realidade e partir para uma nova realidade. E isso para muitas pessoas é algo que é desgastante. Vai ter que encarar muitas situações adversas. Mas nós precisamos dessa ruptura. Nós precisamos quebrar com esses paradigmas. Nós precisamos quebrar com essas mentiras. Nós precisamos eliminar da nossa mente isso que está nos deixando aprisionados, que tem se tornado uma fortaleza. E nós iremos quebrar isso no nome de Jesus. A palavra não somente corrige a sua mente, mas ela transforma. O Senhor não quer simplesmente te mudar, Ele quer te transformar. Aquela água que lá no casamento, que ele pediu para encher todas aquelas vasilhas de água. Ele não simplesmente transformou água em gelo. Ele não mudou a água, o seu estado. Ele não simplesmente mudou a água. Né? Porque ele poderia transformar a água em outro estado, de vapor. Ele poderia ter transformado a água em gelo sólido. Mas ele não mudou o estado da água. Ele transformou a água. A água deixou de ser água e passou a se tornar vinho. Passou a ser vinho. Deus não quer fazer uma mudança. Deus, ele quer te transformar. A palavra de Deus não somente nos corrige, não apenas nos muda, mas ela nos transforma. Ao ponto de nós sermos irreconhecíveis. Os irmãos de José, quando viram José lá no Egito, não o reconheceram. Quem está debaixo da vontade de Deus, quem está alinhado, direcionado por Deus, se torna uma pessoa irreconhecível. Nós somos transformados. Existe uma libertação do Senhor para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que acreditam, esse negócio de libertação, é só para quem está endemoniado, quem está possesso. Não, nós precisamos nos libertar das mentiras que têm nos cercado. João capítulo 8, verso 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe essa verdade que nessa manhã está sendo apresentada a cada um de nós,
E essa verdade nos traz libertação. Essa verdade nos traz transformação. E tudo aquilo que um dia nos tornou prisioneiro será quebrado e caído por terra hoje no nome de Jesus. Todas as vezes, né, quando o pensamento diz que nós não temos ninguém, que nós estamos sozinhos, que se não for você por você mesmo, nada acontece. Nós temos que entender que tudo isso também faz parte de uma mentira, porque Ele está conosco. Ontem nós estávamos falando a respeito do Paracletos, né? O que é o Paracletos de Deus na nossa vida? É o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Salmos 23, você precisa começar, sabe, a memorizar, a decorar esses versículos, para sempre quando vir um pensamento negativo, você ter uma verdade da palavra de Deus. Muitas vezes você está vivendo circunstâncias que você olha ao redor e você diz, olha, eu não tenho ninguém, estou sozinho. E nós lembramos dos Salmos 23, né, o verso 4, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está conosco. John Wesley disse, né, no seu leito de morte, ainda bem que o Senhor está conosco. E o terceiro ponto, para nós encerrarmos, pratique uma mente renovada todos os dias. Todos os dias. Romanos 12:2. Transforme-se pela renovação da sua mente. Vencer pensamentos que está te aprisionando não é um evento, mas é um processo diário. Não é algo que você faz hoje, mas você precisa começar, a partir de hoje, se atentar nos seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? Quais são, muitas vezes, aquilo que se tornou as suas crenças? É como escovar dente, ele toma banho, né? Glória a Deus, você faz isso todo dia, né? É um processo diário. Todos os dias, de forma intencional. Intencional. Você precisa, sabe, queridos, lá no lugar que você trabalha, na sua casa, penteadeira, no espelho, compra aqueles post-it, sabe, escreve versículos, escreve verdades da palavra de Deus, começa a espalhar, espalha ali, sabe, no painel do teu carro, coloca de plano de fundo do teu celular, coloca na geladeira, na porta da geladeira, no espelho lá no seu banheiro, na penteadeira, na porta do guarda-roupa. Cola verdades para sempre quando você estiver olhando para um canto, você vê um versículo, você vê uma palavra de Deus. Sabe, espalha a palavra de Deus ali na sua rotina, no seu dia a dia, para que você possa sempre estar memorizando aquilo, guardando aquilo. Tem aplicativo no celular que sempre manda lembretes de versículos. Sabe, chega uma notificação ali, ó, de um versículo, você abre, lê aquele versículo, começa a alimentar a sua mente, começa a alimentar a sua vida com a verdade da palavra de Deus. Pare de acordar de manhã e ler notícia. Para de acordar de manhã e ver novidade, e ver história dos outros. Para de começar o seu dia alimentando com coisas que não vai te edificar. Começa o seu dia, alimente o seu dia a dia com a verdade da palavra de Deus. Você precisa alimentar a sua mente todos os dias. Coloca louvores que cantam a palavra de Deus, não que fica massageando o seu ego. Não fica colocando essas músicas de corno. Ela me deixou. Ah, eu vou atrás dela. Ah, Jesus, tem umas músicas que você tá triste, se ouvir ela, você fica mais para baixo ainda. Coloca louvores, sabe? Liga lá o som na sua casa, a TV, coloca no YouTube lá, coloca louvores, começa a alimentar, sabe, o seu coração com a palavra de Deus. Começa a alimentar. Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Que versículo-chave! Para fecharmos isso, glória a Deus! Filipenses 4:8. Guarda isso para sua vida.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Uma dica prática que eu dou para você, mantenha um diário de verdades. O que é diário de verdades? Você começar a olhar para a sua vida e começar a escrever coisas no qual você é grato por elas. Sabe? Coisas que, quando pensamentos ruins vier, você se lembre de tantas coisas boas que você já tem, que você já possui, a realidade que você tem vivido. E o desafio prático para nós concluirmos é esse. Para hoje, faça uma lista de 3 pensamentos negativos que você tem de forma recorrente. E para esses 3 pensamentos, você vai escrever para cada um deles um versículo que combate esse pensamento ruim. Podemos fazer isso? Leva isso como prática para hoje. E começa a criar hábitos disso. Quando vier um pensamento ruim, você já o identifica. E você busca na palavra do Senhor um versículo, um texto, uma passagem que bate de frente, que combata esse mau pensamento. Amém, queridos? Hoje o nosso tema, então, foi esses pensamentos que aprisionam. Nós vamos vencer essa batalha interna, nós vamos vencer essa tempestade interna, né? Que muitas vezes nos rodeiam e tem formado as nossas realidades e tem formado as nossas circunstâncias. Nós iremos rejeitar todas essas coisas no nome de Jesus para viver a verdade da palavra de Deus. Eu declaro sobre a sua vida no nome de Jesus que os seus pensamentos se tornarão cativos à verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos tirar o nosso print? Compartilha lá nos seus stories, na sua rede social. Tira um print aí, eu vou dar 3 segundinhos para você tirar um print legal. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus. Compartilha lá, queridos, me marca. É uma forma também de nós propagarmos, né? Você ser um missionário nesse Instagram. Quando nós publicamos, tem muitas pessoas que participam, já assistiu essa live, por intermédio de alguém que compartilhou, ou alguém que enviou essa live, ou compartilhou nos stories depois. Lembrando que essa live depois eu vou estar mandando o link da gravação dela lá no meu canal aqui no Instagram. Você entra lá no meu perfil, lá na bio vai ter o link ali para o canal. Se você ainda não faz parte, entra lá no canal que eu vou estar mandando a gravação lá. Beleza? Hoje nós temos GC, queridos. Se você não faz parte de um GC, o que é o GC? São os nossos grupos de crescimento, nossas células. Então, se você ainda não faz parte de um GC, se você faz tempo que não vai no seu GC, hoje é dia, 8 horas da noite, nós estaremos juntos em alguma casa aí, adorando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos mais uma vez nessa manhã pela tua infinita graça e pela tua misericórdia. Nós oramos, Pai, crendo que somente a tua verdade tomará conta da nossa mente e do nosso coração. Nessa manhã nós rejeitamos todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos ruins, todas as mentiras que nós acreditamos ser verdade. E nós damos lugar à tua verdade, à tua palavra. Que os nossos pensamentos, Senhor, possam ser os seus pensamentos. Que a cada dia mais nós possamos alimentar a nossa mente, o nosso coração, com a tua palavra e com a tua verdade. Pai, eu oro no nome de Jesus pela vida de cada um que está aqui nessa live, cada um que passou por ela e que irá assistir a gravação, declarando, Senhor, a tua bênção e que elas sejam libertas de todo pensamento que os aprisione, de toda fortaleza criada nas suas mentes. Pai, que no nome de Jesus ela possa entender que essa batalha não é humana, não é vencida com força humana, mas essa é uma batalha espiritual. Que seja quebrada as crenças, que seja quebrada as tradições, que seja quebrado os maus pensamentos, que seja quebrado no nome de Jesus todo o pensamento de inferioridade, todo o pensamento de perda, todo pensamento que leva cativo, tudo aquilo que um dia foi contado como mentira e nós acreditamos como verdade. Nós declaramos isso, Pai, no nome
de Jesus. Amém e amém. Eu derrubei o microfone aqui, eu sou uma bênção demais, né? Mas, queridos, que isso possa se tornar uma realidade na sua vida. Eu declaro a bênção e a graça do Senhor. Amanhã nós estaremos aqui encerrando a live, nós estaremos aqui encerrando essa série, e eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Você crê nisso? Então que Deus te abençoe. Vai em paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.